Bom dia. Você está vivo, então é um privilégio muito grande. Glórias a Deus. O bispo uma vez comentou comigo assim: você gosta de pôr tema, né? Você gosta de dar título à mensagem, e de certa forma isso ajuda a gravar, fixar na nossa mente, né? E exemplos ou uma história acaba sendo resgatada de tempo em tempo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Esse é bem fácil, né? E daqui a pouco eu vou estar falando sobre o título dessa meditação, dessa reflexão. Capítulo 1. E eu vou fazer aqui um apanhado, porque nós vamos ler do capítulo 1, de 1 a 5, e em seguida, do verso 14 ao verso 18 do primeiro capítulo de Gênesis. Tá ok? Todos entenderam? Amém. Acompanhem comigo essa leitura. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Verso 5. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Agora lá no verso 14, diz assim: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para dias e estações, ou seja, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. Assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Verso 18. Para governarem o dia e a noite, e para fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, somos, ó Deus, um povo privilegiado de ouvir a Tua Palavra, porque a Tua Palavra, Deus, ela transforma, ela nos ajuda, Pai. Não é diferente essa manhã, eu te peço que Teu Espírito Santo tenha liberdade de ir além daquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que eu li, que eu ouvi, que eu escrevi, que eu meditei. Tudo isso, ó Deus, é insignificante diante da Tua vontade para cada um, ó Deus, que está ouvindo essa palavra. Seja aqui ou qualquer parte, ó Deus, do planeta, Senhor, pela internet, em casa. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de nos falar nessa manhã, em um nome de Jesus, e é um desejo expresso da Tua igreja, dizendo amém. Amém. Obrigado pela sua gentileza. Pode se assentar. Há muita controvérsia no livro de Gênesis, falando sobre planetas. Há os cientistas que falam a respeito dos dinossauros, e eu não vou tentar saber se Adão tinha umbigo, ou qual era a cor do pijama de Adão, qual era a cor do cabelo de Eva. Isso daí não me diz tanto respeito. Mas no livro de Gênesis, quando Deus começa a criar, e a primeira palavra dele era que se manifestasse todas as coisas, e ele fala haja luz, e a partir do haja luz, e se você percebeu, em diversos versículos, você não tem noite. Ele sempre fala manhã e tarde, primeiro dia. Manhã e tarde, segundo dia.
Há uma teoria que diz que Deus não tinha apertado o start, que após a queda do homem houve o start, ou seja, houve movimento dos planetas. Tinha Sol e tinha a Lua, os dois para governarem dia e noite, mas no entendimento do texto você não tem noite, só tem manhã e tarde no primeiro dia. E quando a gente fala sobre luz, é muito interessante porque eu intitulei essa palavra olhos que veem. Você consegue repetir comigo? Olhos que veem. Parece redundante, né? Mas será que todo olho vê? Imagine você, nesse momento, perder a sua visão. Você consegue fechar os olhos? Feche os olhos aí. Pode fechar. 1, 2, 3. Pode abrir. Parece uma eternidade, né? O que veio à sua mente nesse momento? O almoço? A feira? O filho? A esposa ou o esposo? Num breve momento de escuridão, a gente perde noção e a gente ativa outras funções. Imagine você perder a visão hoje e ter que descer para pegar o seu carro. Eu vi alguns irmãos chegando de bicicleta, achei muito interessante. Se eu pudesse, acho que eu viria de bicicleta também para a igreja. E aí soou um pouquinho, alguns de moto, mas imagina você perder a visão agora e ter que dirigir um carro. Voltar para sua casa sem visão. Fazer a faxina da sua casa sem ver os móveis, ou se o chão está limpo. Que angústia! E a gente não valoriza muito isso. Eu me lembro de uma irmã chamada Irmã Jeconias, e ela era deficiente visual, e se sentava, ela é desde a Tertuliana, a Irmã Jeconias, e andava com o filho dela, que era um adolescente, era o seu escudeiro, e ela chegava lá na igreja, na Tertuliana ainda, e ela chegou a sentar ali atrás algumas vezes. E uma vez eu, chegando para o culto de oração, e passei por ela, e interessante, ela percebeu minha presença. Aí ela falou assim: irmão Marcinho, preciso falar com o senhor. E ela era minha paciente, né? Eu atendi ela algumas vezes no consultório. Eu falei: o que foi, irmã Jeconias? Eu estava orando e eu vi o seu consultório cheio de água. Eu falei: é mesmo, irmã Jeconias? Vamos orar para saber o que é isso. Obrigado pela preocupação. Não, eu estou orando, eu fiquei preocupado e tal. Moral da história, cheguei no dia seguinte, abri a porta da sala lá, do consultório. Quando eu abri o consultório, eu estava vendo o teto, o chão no teto. Tinha um mar, um espelho de água dentro do consultório. No dia seguinte. E eu lembrei dela na hora. E eu cheguei a chorar na porta do consultório, lembrando das palavras dela, porque mesmo sendo cega, ela via coisas que de repente você e eu não veja, não tem essa capacidade. E o interessante, se você acompanhou as notícias há um tempo atrás, teve uma jovem que, e agora virou moda muito isso, né? Eu sempre me senti cachorro. Aí, alguém já deve ter visto isso, né? Teve um homem que gastou 70 mil reais numa fantasia de cachorro. Ele anda dentro de casa vestido de cachorro, come como cachorro. Tem a mulher cavalo também. Tem várias coisas, tá? A pessoa se vê, se sente assim. Então, teve uma jovem que sempre se via como cega. Parece uma piada pronta, né? Como a pessoa se via, aí o termo agora é se sentia. Ela sempre se sentiu cega desde que nasceu e mandou arrancar os seus olhos.
ela foi no médico, isso foi mês passado, se eu não me engano, é uma americana, pediu para tirar a sua visão. E a que ponto a gente chega diante de uma situação dessa? Deus nos deu o sentido, né? A audição, a visão, o tato. E de certa forma, Deus conta com a criação dele. Quando Deus fez a sua imagem e semelhança, o olfato, a visão, a audição, a visão é a principal. Ela que nos livra de tantas coisas. E quando a gente vê, haja luz, houve essa manifestação da luz, e aí passou a ter luz e trevas, dia e noite, e a gente começa a entender que Deus tem um propósito muito grande em que você consiga ver. E você vai perceber, nós vamos tratar alguns assuntos aqui, como que a visão, ela é importante. E essa decisão dessa menina, eu fiquei chocado. Eu falei, meu Deus. Há também quem que diz que o rei Charles, ele é músico, pianista, diz que ele perdeu a visão olhando para o sol durante a infância. O Andrea Bocelli, que eu particularmente gosto muito das músicas, perdeu a visão com uma bolada quando tinha 12 anos. Tomou uma bolada, ele se formou advogado, mas foi perdendo a visão a partir dos 12 anos por causa de uma bolada. E agora vai ter, acho que dia 14 de outubro, tem um eclipse. E eu estava ouvindo, eu gosto muito de um astrônomo chamado Sérgio Sacani, e ele falando que dia 14 de outubro agora tem um eclipse, e ele falando sobre, cuidado, não olhe para o sol. Não pegue, na minha época, eu fui para o aeroclube ali, meu pai assim, vamos pegar um espelho, você passa vela, né? Coloca aquela foligem da vela no espelho para olhar. Não faça isso, vá. Se você deseja ver o eclipse do sol, vai lá na loja de ferragem, compre lá um espelhinho de soldador de R$2, dia 14. Vai ter um eclipse onde o sol vai estar ao fundo e a lua vai passar pelo sol. Essa projeção faz que eles chamam de sol anelar, ou anel de fogo. Então, não arrisque ver com óculos de sol, não arrisque ver com raio-x, não faça isso. Compre lá um espelhinho de R$2 e tente guardar a data. Quando a gente fala de luz, e o dia tem sido dias de muita luz e muito calor, né? Se você tem percebido como eu, essa luz que chega aqui já é passado. Se você chegar ali no pátio e olhar para aquela rosa que está ali, a rosa do deserto, aquela luz que você está vendo ali já é passado. Por que é passado? O deslocamento da luz do sol até a terra, até chegar ali, na palma da sua mão assim, são 8 minutos e 18 segundos. A 300 mil quilômetros por segundo. Então, quando eu digo a luz percorreu 300 mil quilômetros. Então, a luz que você vê já é passado. Já saiu de lá 8 minutos e 18 segundos atrás. Todos os povos, a partir de Noé, se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 9, e aí, vou procurar não ser, ter cuidado, né, por causa de cancelamento hoje, com o que a gente fala, com o que a gente pensa, e estamos vivendo dias de uma liberdade assistida, se assim eu posso dizer, né? Gênesis capítulo 9, verso 12 a 19, é uma leitura corrida. Gênesis, e eu estou aqui em Êxodo, olha que maravilha, ia começar a ler.
Meu dedinho foi direto lá para Gênesis 9, de 12 a 19. Diz assim: disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando trouxer nuvens sobre a terra e nela aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes, e de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco será nas nuvens. Vê-los-ei e lembrarei da minha aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Verso 17. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e sobre toda a carne e sobre a terra. Verso 18. Os filhos de Noé saíram da arca, foram Sem, Cã, Jafé. Cã é pai de Canaã. Verso 19. São esses os filhos de Noé, e eles povoaram a terra. Os povos semitas, pode olhar para cá, por favor. Quando Deus decide destruir o planeta, e Ele coloca o arco-íris como símbolo, que a terra jamais seria destruída novamente por dilúvio. Nós sabemos que será fogo. O Apocalipse, ele fala de fogo, de destruição. Então não mais por chuva. Então é muito cuidado hoje quando a gente fala de arco-íris ou de qualquer movimento, do que as pessoas defendem como liberdade. E a partir desse momento, o que eu tenho? Eu tenho as religiões que passam a cultuar a lua e o sol. Os povos semitas, né, que vêm da linhagem de Sem, que é um dos filhos de Noé, e dessa linhagem dos semitas vieram os judeus, os cristãos e o pessoal, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, a partir de Sem. E Cã aqui vai para a terra de Canaã, e aí você percebe que a história vai se desenrolando. Como diz o bispo, Deus tem preparado todas as coisas e as coisas vão se revelando. Da arca sai um filho para uma determinada região, um outro filho para outra região, e assim vai povoando a terra. Mas a partir de agora, esses povos passam a cultuar lua e sol. E aí é interessante, porque quando Deus valoriza a luz, quando há distinção entre luz e trevas, céu e abismo, dia e noite. A gente percebe, quando eu falei do sol aqui, para você entender que, apesar de você olhar esse altar vermelho, olhar a decoração, a madeira ali marronzinha, a cor não é aquela. Para as mulheres que têm dificuldade de abrir o armário, e olha aquela palheta de vestido pendurado e fala assim, não sei o que vou vestir hoje, é simples, apaga a luz, enfia a mão e tira o primeiro. Amém? Não, não amém. Homens, na hora de comprar um carro, eu não sei se é vermelho, preto, prata ou branco, vá num lugar bem escuro e escolhe um. O que eu quero dizer que na ciência, o branco, a luz que sai do sol durante 8 minutos e 18 segundos até chegar aqui, ela sequestra todas as cores. Ela absorve todas as cores. Na realidade, é o somatório. Ela literalmente, ela decompõe, aliás. Eu anotei aqui, ela decompõe. Então, não existe amarelo, verde, azul, não existe.
Acredite, é absurdo o que você está falando. Não. As cores se manifestam com a presença da luz. Todas as coisas se manifestam com a presença da luz. Na sua vida, muita coisa só se manifesta com a presença da luz. Na sua vida, muitas coisas se escondem na ausência de luz. Na escuridão, nas sombras, escondido. E a palavra trata disso com muito cuidado. Então significa que tudo que nós estamos vendo aqui de colorido, eu olho daqui de cima, tem tantas cores aqui, vermelho, amarelo, roxo, cinza, tonalidades de verde. Mas tudo isso daqui não existe sem a presença da luz. A cor se manifesta com a luz. Sem luz, nada se manifesta. Se você pegar, você já viu não sei se na sua escola, tinha um círculo com várias cores. Era a paleta do arco-íris. E quando você roda ela com velocidade e a luz bate, que cor que fica ali? Nenhuma. Porque quando a cor gira, a luz bate, o círculo fica branco. Então, quando a luz sai de lá, ela vem, ela decompõe toda a luz. A cor da rosa que você vê ali fora, não é a cor dela. É o que ela permite você ver. O que ela não absorveu nas trevas dela, ela deixou você ver. Essa cor aqui não é a cor legítima. É a cor que o terno permite você ver. Parte da cor foi absorvida. Por isso que as pessoas falam assim, isso é azul, verde. Não é azul, é verde. Já teve essa discussão em casa para comprar cor de parede? Bege amêndoa com tons de macieira. Não sei como que eles conseguem fazer essas cores, né? Aí fica aquela discussão. Meu irmão, ele é daltônico, né? O Magno. Então, às vezes ele fala assim, que cor é essa daqui, meu irmão? Então tem cores que ele sabe que é vermelho, mas quando chega assim na escala do cinza, do azul, ele se perde. Ele fica enlouquecido. Aí eu fico brincando, é roxo, não é roxo. A cor é verde. Que cor é essa? Roxo. Ele fica revoltado comigo. E no exército mesmo, quando você vai fazer lá o exame, né, dos conscritos, você entra numa cabinezinha, tem lá o vermelho, o verde. Que cor é essa? Porque se o sujeito for daltônico, né, Jonas? Não passa. Tem uns que dão ajuda, né? Mas aí tem um problema com o semáforo, por exemplo, o sinal, né? Quando você para, como é que você sabe se está verde, se está amarelo? Então as pessoas começam a diferenciar alguns detalhes. Mas tudo que você tem, tudo que você vê, só se manifesta com a presença da luz. Lá em Gênesis, as ervas do campo, o próprio arco-íris. O próprio arco-íris se manifesta com uma passagem de luz. E ele manifesta aquelas cores no céu. E olha a importância. Agora eu queria ir com você, fazer um pulinho lá para Mateus capítulo 6. Vamos entrar agora em olhos que veem. Olhos que veem. Mateus capítulo 6, verso de número 22 e 23. Mais uma vez, obrigado ao bispo pelo carinho, pelas palavras e pela confiança também. Mateus 6, 22, 23. Olhos que veem. Todos acharam?
diz assim, fala sobre luz e trevas. Verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, grandes trevas serão. Até aí. E aqui diz que os teus olhos é uma candeia. Diz que os olhos são as portas da alma, né? Que os olhos é o espelho da alma. Você consegue disfarçar com palavras, você consegue enganar até com palavras, mas você não consegue enganar com os olhos. Você pode falar uma mentira, você pode contar uma história, meia história, mas os olhos são o espelho da alma, são a candeia. E Jesus está dizendo que os olhos ele tem esse papel de lâmpada do corpo, como a palavra também, em Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A importância que Deus dá, e quando a gente fala de uma manifestação da presença, da manifestação da luz, você tem manifestação de luz lá no Gênesis, a manifestação de luz na vinda de Jesus. Aquele povo que jazia em grandes trevas, viu a manifestação da luz, da salvação. E quando a gente vai para o Apocalipse, sai do meio e vai para o Apocalipse, a gente vê novos céus, nova terra, e lá não terá noite mais. A luz é contínua. A presença do Senhor iluminará aquele lugar, e como diz Apocalipse, no capítulo 2, Jesus divide a glória dele, divide a luz dele. A estrela da manhã é compartilhada. Há pessoas que, quando fala de estrela da manhã, algumas pessoas atribuem a Satanás. Quando aparece em Isaías a manifestação da estrela da manhã, que tinha poder, brilho e luz, e perdeu toda a glória diante da cobiça, diante do orgulho, da soberba, e ele precipitou-se. Então Isaías fala que esse anjo de luz, como Paulo diz, olha irmãos, cuidado, há uma manifestação que o próprio Satanás se manifesta com o anjo de luz. Semana passada o bispo comentou aqui a respeito do velório, como que as pessoas às vezes no interior, ou algumas tradições, colocam uma luz ali nos pés do cadáver, e outra na cabeça. Eu não sei se é para esclarecer alguma coisa e para iluminar o caminho, não sei como significa isso, mas tem um significado. Muitas pessoas vão lá acender a sua vela, tentando transmitir essa luz para alguém ou em outro espaço. E o que eu quero que você entenda é que quando Jesus chama a atenção, olha, os seus olhos são importantes para que você veja as coisas. E na realidade Deus deseja que nós possamos ter uma visão esclarecida. É tão claro isso, porque tudo que você consegue ver, fora os deficientes visuais, é para que Deus consiga transmitir algo para você. Quando Jesus fala assim, olhai, observai o lírio dos campos, eles não fazem roupa, olhai os pássaros, eles não juntam em celeiros. Por que vocês estão ansiosos? Observai. Irmãos, há um missionário, o nome dele é John
Oswald Sanders. Ele nasceu no início do século, nasceu em 1920. Em 1950 ele escreveu uma frase que é muito interessante. Diz assim: olhos que olham são comuns, olhos que veem são raros. Repetindo, olhos que olham são comuns, olhos que veem são raros. Quantas pessoas às vezes estão dentro do transporte, correndo no celular, correndo, e a vista está ali. Esses olhos que apenas olham são comuns. Quando Deus capta a nossa atenção e falou para Noé: Noé, olha esse símbolo, nunca mais destruirei a terra dessa forma. Josué, olhai e vei, a terra, as muralhas vão cair. E tantos outros exemplos da Bíblia que Deus fala assim: apenas veja. Nós cantamos aqui sobre visão, sobre fé. Você não precisa ver para ter fé, porque fé é o fundamento das coisas que a gente não vê, mas espera confiantemente. Você não precisa ver para ter fé, mas Deus quer que você veja outras coisas. Vê o quanto Ele é bondoso com você, vê o quanto Ele te livrou, vê o quanto, de onde Ele te tirou. Valorizar a família que você tem, as oportunidades que você teve. Vê também aonde você errou e você pode melhorar. Então, aqueles olhos que apenas olham são comuns, mas os que veem são raros, segundo esse missionário do início do século. E Deus tem essa preocupação, e Jesus tem essa preocupação. Olha, os seus olhos são lâmpada. Cuidado com os seus olhos. Cuidado com a imagem que eles produzem para você. Assim que eu cheguei, eu passei ali, conversei com o Zeca, ali no cantinho, e eu estava falando sobre brincadeira de criança. Nós falamos sobre a Maria Preta, que ficava no final do dia amassando o jornal, e ficava batendo palma para a Maria Preta subir. E aí, né, quem fez isso aqui? Olha, estamos juntos na idade, hein? Criança agora tem drone, pô. Na minha época era Maria Preta. Sobe, sobe. E quando ela desfazia, faz outra. O tio sofria. O dedo do tio cheio de tinta, de rolar, de amassar jornal. Mais uma, tio, mais uma, tio. E esse tio, ele fazia transporte pegava lavagem durante o dia. Você não sabe o que é isso. Mas eu saía com ele para pegar aquelas latas de 12 de lavagem para porcos, né? E no final do dia, no finalzinho da tarde, você não tinha televisão, meu Deus do céu. A televisão do bairro era o cinema, né? Aí tem gente assim no portão, na janela. E não era colorida, não. Tinha um vidro verde maravilhoso na frente. Ou você botava o Bombril. E eu falando com o Zeca sobre brincadeira de criança, eu falei assim, minha avó ficava enlouquecida comigo, porque eu entrava na cozinha, pegava Bombril. Se você não fez ainda, criança, filho do Carlinhos, pessoal que não teve infância, né? Tá jogando gude no carpete. Rodar Bombril. Quem rodou Bombril aqui? Tô junto. Não tô sozinho. Você rodou Bombril junto comigo. As situações que eu quero da manifestação da luz, irmãos, e eu, voltando à brincadeira de criança, eu torcia para a luz acabar, para acender uma vela e fazer teatrinho. Aí você faz, né, cachorro, coelho, aí faz o dinossauro.
brincar no escuro. Tudo escuro, tudo breu. Aí você acende uma vela e fica ali brincando na parede. Quando Jesus fala assim, cuidai, os seus olhos, esses olhos que apenas não olham, os seus olhos que veem. E lembrando dessa brincadeira, me veio algo muito interessante. Não sei se você já viu, em algum filme ou desenho, quando alguma pessoa está muito temerosa, chega num corredor assim, e vê um monstro, e aí acha que é um tigre, um leão, e quando sai do corredor, é um gato. Mais ou menos isso. Tem um lagarto, tem um calanguinho ali no corredor, a luz bate nele, projeta aquele monstro imenso, e você achando que é um jacaré, é um calango, uma lagartixazinha. Os nossos olhos, quando passam na horizontal para alguém, às vezes projetam imagens que podem assustar você. A candeia dos teus olhos, da forma que você olha, da forma que você teme, da forma que você se assusta, da forma que você fica apreensiva, pode tornar uma coisa simples, um gatinho no leão, um lagarto, um jacaré, um crocodilo. Isso porque eu estou vendo de frente. Se você está me olhando de frente, a minha sombra está indo para trás. Mas Deus é tão bom, que diz que a justiça de Deus se manifesta como o sol do meio-dia. Para onde vai a tua sombra no sol do meio-dia? Debaixo dos seus pés. Existem situações, irmãos, que você precisa ver com os olhos de Deus. Está entendendo? De cima para baixo. Cuidado para que a luz que sai dos seus olhos não seja grande trevas. Para que o seu corpo seja luminoso e saiba, Deus, não é nada essa situação, mas se eu olho daqui, aquilo vira um monstro. E isso é muito sério. Abra no Salmo 34, eu estou de olho no relógio. Salmo de número 34. Olha o que diz. Verso de número, podemos ler do verso 1 até o verso 6. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará em meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, a todos uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Verso 5. Contemplai-o e sereis iluminados, os vossos rostos jamais sofrerão vexame, ou serão humilhados. Até aí. Tem coisas que precisamos olhar para o sol da justiça. Esse texto aqui, Davi estava escondido no reino de Abimeleque,
E lá no cabeçalho está assim, ó, Salmo de Davi, quando ele fugiu, fingiu ser amalucado, doidão. Davi estava fugindo de Saul, e ele foi para a terra de Abimeleque e se fingiu de maluco. O texto diz, ele preparou, Davi estava malucado, ele deu uma de doido. Quem já viu o filme, ele entra na cidade espumando até, e as pessoas tinham medo, e aí Abimeleque botou ele para fora. Mas ele estava aqui pedindo socorro a Deus. Deus, que eu olho para ti, que o meu rosto seja iluminado. Estevão, quando foi apedrejado, olharam para ele e viu o rosto dele aceso, como se fosse um anjo. E quanto mais ele falava, meus olhos se abriram, eu vejo os céus, eu vejo o Cordeiro, e começaram a apedrejar. Irmãos, é chegado um momento em que a igreja precisa ver. Amém? A igreja precisa ver o Senhor. A igreja precisa ver esse movimento. Um movimento sorrateiro, silencioso, que tenta apagar as pessoas, tenta apagar as vidas de jovens, adolescentes que olham para uma situação e cometem suicídio. Não tem luz, há trevas. Se os nossos olhos forem bons, como diz Mateus, o nosso corpo será luminoso. Se você olhar uma situação na sua casa e os seus olhos forem ruins, gente, uma parede cheia de limo, ela tem algo para te oferecer, uma oportunidade de você melhorar ela. Tem pessoas que às vezes não vão para a igreja, meu cabelo não está bom. Irmã, joga de lado, põe uma pregadeira e vem. Ah, eu não pintei o cabelo, eu não fiz a unha. É bom que você esteja bonita, cheirosa, amém? Os irmãos também. Mas tudo na nossa vida, se os nossos olhos olharem com limitação, grandes trevas serão. O que parece simples gatinho, se torna um leão, se torna um jacaré. A luz branca, ela decompõe as cores. O preto absorve tudo. É o preto que absorve tudo. É o preto que absorve vida. É o preto que absorve luz. É ele que absorve. No entanto, quando a gente vê uma placa amarela, por que todas as placas de sinalização são amarelas? Porque a gente fica em estado de alerta. É uma cor que fala assim, opa, presta atenção. Para finalizar, Mateus, vamos voltar. Mateus, capítulo 20. Quantas pessoas, às vezes, permitem que os seus olhos só vejam coisas que não edificam a sua vida, ou só veem dificuldade, e na realidade Deus está pedindo para que você tenha olhos que possam realmente ver, não apenas que olham. Mateus capítulo 20, verso de 19 até 29. Cadê? Aliás. Será que eu me confundi aqui, papai? Não. Oh, Deus. Está depressa o meu socorro, Senhor. Amém.
Será que eu notei uma referência errada? Não. Ok. Eu não vou me prender a isso não. Amém. Não. Estou falando a respeito de... Vocês vão me ajudar aqui. Quando nós lemos lá, sobre quando Jesus entra no Sinédrio. E eu me perdi na minha anotação aqui. 20 e 29? É isso? Vamos lá. Só não queima o meu tempo, Senhor. Para o tempo. Não. Amém. Saber o que aconteceu aqui. Mas preste atenção. Quando Jesus entra no Sinédrio, no cenáculo, aliás, e os discípulos estão temerosos. Quem achar aí, a gente já... É 21:12? E é Tomé. Nada pode abalar. Quando Jesus entra no cenáculo e os discípulos estão temerosos, devo ter feito uma anotação aqui de outra referência, por essa confusão. E aí, Jesus entra e diz: paz. Nós usamos isso até na... Quer ver como é que aqui é fácil? Olha aqui. Eu querendo me desgastar. Aí, sabia. Não é Mateus, é João. Sai trevas. Manifesta a tua luz, Senhor. Hein? Lâmpada para os meus pés, luz. Os meus olhos são bons. Dá-te pressa, Senhor, a meu socorro. João 20, 19. Está repreendido. É a nossa estrela da manhã, sol da justiça. João 20. Aí fica fácil, né? Tinha uma referência de Mateus e Mateus pintou aqui, ó. Ai. Vamos lá. Mas é assim. O negócio é não olhar o gatinho e achar que é leão, irmão. Arreda. Agora sim, 19 a 29. É tanto Obed-edom, tanta anotação de um lado para o outro. Meu pai, Jesus. Ok. Jesus aparece aos seus discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana. Todos acharam agora? Amém. Vocês acharam antes de mim? Graças a Deus. Verso 19 de João 20. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Se de algum perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhe retiverem, serão retidos. Verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o meu dedo, e não puser a minha mão do seu lado direito, de modo algum acreditarei. Passando 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles.
Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E disse-lhe Tomé, e disse a Tomé, Jesus falando para ele: ô rapaz, Tomé, põe aqui o dedo em minhas mãos. Chega também a tua mão e põe aqui do meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é um bem-aventurado. Você viu o Senhor. A visão é tudo. Eu preciso entregar. Aquele relógio ali está... Oi? Aquele relógio ali está... Ele é a favor do pregador. Fique de pé, por favor. Há uma máxima, eu vou abusar um pouco da paciência do nosso bispo. Há muitos anos atrás eu falei a história de um fazendeiro. E aí essa história passa num local bem ermo. E aquele homem ali, já com o rosto enrugado, velhinho, já morando sozinho naquele vale. Aí tinha lá a galinha, os porcos, o celeiro. Os filhos já tinham ido para a capital. A mulher tinha falecido, e ele sozinho arando a terra ali. De repente um dia o céu todo ficou preto. E ele viu armando naquele local, naquele vale, um grande temporal. E começou a cair uma chuva muito intensa. E se você viu algumas notícias atrás aí, como que a enxurrada tem um poder. E ele, aquele homem sozinho, já com uma certa idade, começou a ver a água descendo dos morros e derrubando cerca, levando os animais, derrubou o celeiro, começou a entortar a casa dele, e do lado da casa tinha uma árvore, e ele subiu naquela árvore, e dali ele começou a chorar. Já não tinha telhado a casa, a lama entrava pelas portas e janelas e já estava devastando tudo, e ele ali agarrado naquele galho, soprando o vento e se lamentando com Deus. Deus, eu vi minha família crescer nesse lugar. Deus, eu vi quando eu instalei o primeiro mourão de cerca. Eu vi quando eu plantei veio na minha memória o primeiro pé de milho. E ele começou a trazer na memória dele, olhando a destruição, a casa sem telhado, e ele preso na árvore, soprando o vento. E ele começou a lamentar: Deus, olha o que os meus olhos estão vendo. Destruição, desgraça, ruína. Vou morrer dessa forma. E de repente ele ouve uma voz e diz: acalma o teu coração. Olha para dentro da tua casa. E ali ia passando aquela lama com galho, pedra, e ele olhando a casa, a sala da casa de cima da árvore. E de repente o nível da água foi baixando, e ele chorando, lembrando das noites de Natal, as crianças, a esposa. E Deus falava com ele: fixa os seus olhos para dentro da tua casa. E ele questionava a Deus: Deus, por que eu tenho que olhar para a minha desgraça? E Deus falava: apenas olhe e veja. E a partir da água baixando, de repente do meio da casa sai uma luz brilhante e amarela. E ele para, e a voz fala com ele: desce
desce e vê de perto. E aquele homem desceu com lama até a cintura, afastando paus e pedra. E quando chegou dentro da casa, no meio da lama, no meio de paus e pedras, tinha uma pepita de ouro. Há situações na nossa vida que parecem que você só vê desgraça. Mas a pergunta é: o que Deus quer revelar ali? Senhor Deus e Pai.